Olá, tudo bem? Aqui é Fernanda Freitas, do Espaço TUI. Hoje vamos falar sobre mais uma das leis universais. Vamos falar sobre o princípio de causa e efeito. No princípio de causa e efeito, uma frase é destacada a partir da leitura da obra original, o Kybalion. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Quando nós lemos a descrição do princípio em si, nós percebemos que não tem como fugir da lei de causa e efeito, ou que normalmente a gente chama que é a lei do plantio. Você planta e vai ter a colheita. O princípio de causa e efeito explica, então, a dinâmica do universo com aquilo que é tratado nos diversos planos, no espiritual, no emocional, no físico. Quando ele apresenta que para tudo tem realmente uma causa. Então, essa causa, que muitas vezes origina no mental, porque nós estamos imersos nos pensamentos, faz com que nós estejamos construindo o nosso plano real, nossa verdade, o nosso dia a dia, aquilo que vivenciamos a partir da lógica dos nossos pensamentos. E, ao mesmo tempo, ao trazer à nossa realidade aquilo que está no plano mental, nós traremos e automaticamente as nossas ações vão desencadear resultados. Porque toda causa vai ter um efeito, e todo efeito tem a sua causa de origem. Agora, o que é interessante? Que a lei de causa e efeito não nos faz com uma determinação, com uma lógica que nos tira a capacidade de exercer o livre-arbítrio, de tomar as nossas decisões, de escrever a nossa própria história. Apesar dela ser absoluta, de você não ter como escapar desse processo de causa e efeito, é muito importante que nós tenhamos consciência de que, por meio do domínio da nossa mente, por meio do nosso processo de evolução espiritual, do maior padrão vibracional que vem com os bons sentimentos, nós podemos ser agentes causadores de elementos, de situações, de processos positivos. Então, motivados por esse desejo de sermos agentes de transformação para melhor, esse desejo de contribuirmos, de termos uma inteligência espiritual que leva a harmonia e equilíbrio onde quer que estejamos, nós podemos, de posse deste conhecimento, saber que o nosso plantio pode ser das melhores sementes. Mas para isso, depende muito da nossa força de vontade e da nossa consciência. Para que nós estejamos percebendo e aceitando as responsabilidades que nós assumimos naturalmente. Nem é por uma escolha, mas as leis universais pautam e reforçam a nossa condição de sermos livres, de termos total consciência, domínio, segurança de que as nossas ações, as nossas escolhas, motivadas pelo nosso pensar, seguindo um ritmo próprio universal, elas irão desencadear consequências. E essas consequências nos afetarão e afetarão aqueles
com os quais nós estamos envolvidos e que normalmente são as pessoas que nós mais amamos. Então, o meu plantio, ele nem vai ser somente algo absoluto que retornará para mim, de bom ou de ruim, mas existe uma causa inicial, individual, e uma consequência abrangente no coletivo. Nós precisamos aprender a agir na causa, naquilo que é original, ao invés de sempre estarmos corrigindo aquilo que já está em acontecimento nas nossas vidas. Ter essa perspectiva de mudar o paradigma, de pensar no que pode ter originado uma situação, problema na sua vida, faz com que aí sim nós sejamos mestres de nós mesmos, das nossas vontades, no autocontrole e na busca do bem. Quando falo sobre sermos líderes de nós mesmos, é a nossa capacidade de estar com a mão no comando desse barco que percorre os oceanos da vida. Ter conhecimento que tudo se processa em conexão com o todo, mas que nós temos a condição de escolher o que queremos como resultado, o que desejamos ter de colheita, é extremamente libertador. Nos dá a condição de assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa vida e compreender que tudo aquilo que nós vivenciamos teve a nossa mão, de alguma forma, como princípio causal. Nós tendemos a evitar os pensamentos e a responsabilização sobre as atitudes. A grande maioria das pessoas tende a achar que a não escolha permite que não exista um resultado, mas até mesmo a não ação é uma ação que vai gerar um impacto e um resultado. A nossa responsabilidade quanto àquilo que colapsamos para o real e que somos causa é muito maior do que todos os outros princípios que nós falamos, quando nós compreendemos a lei da causa e efeito. Porque o coletivo sempre vai estar sujeito às causalidades alheias. E de alguma forma, sempre vai estar colhendo junto os plantios que foram iniciados por aqueles que são os seus superiores, pelos seus líderes, por aqueles que estão no processo decisório maior. Portanto, essa lei nos mostra o quanto também não é fácil e provavelmente há um critério na espiritualidade, dentro do plano gerador de vida de cada um, para que um líder assuma uma nação, um agrupamento, uma chefia, uma liderança de grupo, a chefia de uma família, o norteamento da vida dos filhos, porque as suas ações irão impactar a coletividade. Da mesma maneira que eu fui projetando um movimento descendente, naquilo que se refere à amplitude do agir dos líderes, nós temos aí uma percepção das colheitas no movimento ascendente.
Se nós pararmos para pensar no momento atual que vivemos, todos os conflitos que estão voltando, porque não foram fechados, se pensarmos no princípio do ritmo, fica claro para nós que o movimento de impulso não teve força suficiente para que houvesse o seu movimento contrário para a equilibração. E tudo aquilo que não tem a força do fechamento do ciclo com energia de sobrevivência vai retornar no estado pastoso. Vai existir uma patinação, mesmo que essa patinação se refira a mais de 5 décadas. Os processos vão continuar. E se nós olharmos de maneira macro, os plantios foram feitos e as colheitas estão aí. Não é fácil para as nossas lideranças também. Muitos vieram e estão assumindo essa responsabilidade para ter a oportunidade de agir e impactar sobre a vida de muitos de uma forma diferenciada. Então, existe um texto na Bíblia que fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, por aqueles que são superiores a nós. Devemos buscar o melhor para eles também. E quando compreendemos as leis universais como um todo e chegamos especificamente a essa, nós conseguimos ter um olhar mais tolerante, mais compassivo. E ao mesmo tempo, até mesmo um sentimento de misericórdia. Quando nós percebemos que ações são tomadas indevidamente, impensadamente, e o impacto desses plantios numa coletividade. E automaticamente a corresponsabilização no que se refere ao espiritual, que às vezes não consegue ser alinhado. A aprendizagem talvez não tenha sido efetivada ainda nesse plano. E ao olhar para o outro com misericórdia, nós conseguimos olhar para nós e para aqueles que estão mais próximos de nós também. E percebemos que todos somos seres em evolução. Basicamente sobre o princípio de causa e efeito. O importante, o fundamental a ser dito é isto. Lembrando que no dia a dia, esse é o princípio das leis universais mais fácil de compreender, porque ele é mais imediato. Você tem um abuso quanto à bebida, no outro dia você vai colher a sua escolha. Você tem um descuido com sua postura durante o trabalho, imediatamente você vai colher as dores, o mal-estar físico. Você é imprudente no trânsito, o seu risco de ter uma batida é muito maior. E aí você compreende que numa batida você vai impactar a vida do outro em quem você provocou o acidente. Então é um princípio bastante aplicável, simples de compreender, mas de muita responsabilidade. Muita. Porque as nossas ações impactam nas vidas alheias. E aí eu uso um termo que às vezes alguns questionam no sentido de que não existe karma. Mas eu às vezes pergunto, será que essa minha atitude vai
fazer com que eu esteja contraindo karma para mim? Será que isso, e aí eu penso no karma no sentido de, será que vai ser um nó que eu vou ter que desatar lá na frente? E eu gostaria muito de, em todas as minhas ações, ter a oportunidade de ter essa reflexão antes. Mas no dia a dia nós vivemos uma rotina e muitas vezes agimos e nos acostumamos e não paramos para pensar sobre isso. Da nossa alimentação, a nossa prática de respiração, ao cumprimento daquilo com o qual nos envolvemos e nos propomos, a dedicação e o zelo com a nossa família, o amor, o zelo, a dedicação que temos também com a nossa vida profissional, pensar sobre nós como seres integrais, amar, ser tolerante, ser humilde nos relacionamentos familiares com o mais próximo e exercitar o auto-amor, a autoestima, o auto-respeito. É um plantio muito importante também nas nossas vidas. Que nós possamos fazer aproveitamentos profundos sobre essa lei e pensar sobre ela não como algo que seja só um negativo, quem planta vento colherá tempestade, mas que nós consigamos pensar também que eu posso selecionar as sementes e plantar aquilo que é bom e colher aquilo que é agradável, belo, justo. Dificilmente a semeadura do amor em equilíbrio vai nos retornar em dor. Todo amor em excesso ou em falta, um amor que você tem para com o outro, que você não é capaz de exercitar em você, está em desequilíbrio e vai te trazer dor. Todo amor que há em excesso e que, por ser excesso, não há correspondência num relacionamento sadio, vai lhe trazer dor. Mas aí passamos a perceber também que nós não estamos falando de amor. Estamos falando de um sentimento bom ou de uma paixão avassaladora. E a nossa compreensão dos demais princípios nos faz sermos mais assertivos no momento dos nossos plantios e das nossas colheitas. Paz e luz, gratidão por me permitir realizar a minha missão.